Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos ao trabalho. No vídeo de hoje nós vamos tratar do instigante tema da prescrição intercorrente na fase executiva. Trata-se do recurso especial 2025.303, recurso especial 2.025.303, cuja ementa estará disponível para os senhores na descrição aqui do vídeo, tá? Como eu lhes disse, o julgado trata da prescrição intercorrente, né? Do que consiste a prescrição intercorrente? Primeiro, o que é prescrição? Né? Uma breve recordação. Prescrição é a punição, é a sanção, é a consequência da inação, da omissão daquele que possui do sujeito que ocupa uma posição jurídica de vantagem, do sujeito ativo de uma relação obrigacional. Então, ele tem um certo prazo para que possa agir em juízo. A prescrição intercorrente é a prescrição que se dá no curso de um procedimento que está em andamento. O Código trata da prescrição intercorrente no artigo 921, inciso 3º, a suspensão da execução em algumas hipóteses, que eu vou lhes recordar, e nos seus parágrafos. Inicialmente, tinha uma quantidade, acho que tinham 5 parágrafos, se eu não me engano. Atualmente, esse artigo 921 passou por uma alteração, mais precisamente pela Lei 14.195 de 2021, uma lei relativamente recente, e agora conta com 7 parágrafos. Houve algumas alterações introduzidas nesse dispositivo e a introdução de alguns outros dispositivos, né? Então, nós vamos fazer justamente a análise da prescrição intercorrente sobre a ótica da mudança, de uma das mudanças operadas por essa lei. Qual lei? Lei 14.195 de 2021, que modificou a redação de alguns parágrafos, além de ter introduzidos outros parágrafos no artigo 921. É bom que se diga que essas alterações promovidas por essa lei, essas alterações são objeto de uma ADIM no STF, que não teve ainda nenhuma decisão proferida, nem a decisão de mérito, nem uma decisão cautelar, antecipatória, que possa provocar suspensão de vigência desses dispositivos. Então, eles são plenamente aplicáveis, tá? Essa ADIM, para quem quiser tomar nota aí, é a ADIM 7005, ADIM 7005, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, o que nos interessa aqui foi a alteração promovida no artigo 921, parágrafo 5º. Então, o artigo 921, parágrafo 5º, ele tem atualmente a redação dada pela Lei 14.195 de 2021. E ele prevê o seguinte: o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição. Até então era a mesma redação do código da versão originária do código. Daqui em diante muda. Reconhecer a prescrição no curso do processo e extinguir o processo sem ônus para as partes. Então, na redação originária, o STJ tinha um entendimento, na redação originária, que com base no princípio da causalidade, o executado deveria arcar com o pagamento dos honorários e das custas processuais. Então, as despesas processuais, em que pese a extinção do processo sem a satisfação do interesse do crédito exequendo, quem deu causa ao processo teria sido o executado, que descumpriu a obrigação, e ele deveria arcar com as despesas processuais, assim entendido as custas processuais e os honorários sucumbenciais. Anotem aí um julgado que representa esse entendimento anterior, RESP 1769-201, recurso especial 1769-201 da 4ª turma, um julgado de março de 2019. Com esta alteração promovida por esta lei 14.195 de 2021, o STJ mudou o entendimento, porque a lei é expressa em afirmar que não haverá ônus para as partes, no plural ainda. Então, qualquer parte, nem o executado, nem o exequente será responsável por arcar com as despesas processuais.
Essa é, inclusive, uma hipótese bastante peculiar, uma hipótese singular, em que haverá processo, será exercida a jurisdição, mas não haverá qualquer condenação em custas e honorários, ok? Bom, como é que se dá o procedimento para a afirmação da prescrição intercorrente? O primeiro passo, que está no artigo 921, inciso 3º, e também no parágrafo 1º do 921, é a suspensão do processo. E nós teremos a suspensão do processo já na redação atualizada dessa Lei 14.195 de 2021 em 4 hipóteses. A lei dá a entender que serão 2, mas na verdade são 4 e eu vou lhes explicar. A primeira hipótese é quando o executado não for localizado. Essa é inclusive uma novidade, uma introdução feita por esta lei que nós estamos mencionando, 14.195. Primeira hipótese, portanto, o processo vai ser suspenso na fase de execução quando o executado não for localizado. Segunda hipótese, quando o que não se localizar forem bens do devedor, bens do executado. Essa era a hipótese clássica, que desde sempre constava no Código. Então, não encontrando bens a serem executados, nós não poderemos efetuar a penhora, e o processo de execução depende de uma penhora de bens para que ele possa caminhar no sentido da satisfação da obrigação. Não havendo bens a serem penhorados, o processo fica suspenso pelo prazo de 1 ano, como nós veremos. Mas ainda que se encontre bens, nós não vamos avançar com a execução e vamos determinar a suspensão do processo quando, em que pese tenha localizados bens, esses bens forem classificados como sendo impenhoráveis, como um bem de família, um valor depositado na caderneta de poupança até o valor que a lei permite de 40 salários mínimos. Então, se encontrar bens que sejam impenhoráveis, a conclusão é a mesma, você não pode penhorar, não pode prosseguir com a execução. A quarta e última hipótese é que seja um bem penhorável. É até um bem penhorável, mas ele é de valor ínfimo, que não vai ser o suficiente nem mesmo para pagar as custas da execução, as despesas do processo. E aí a aplicação do artigo 836 do CPC faz com que não se prossiga com esta execução, vai ser desnecessário, vai ser inútil, é um bem velho, é um bem que não tem valor no mercado, não será suficiente para satisfazer a obrigação originária em favor do exequente, ok? Tudo bem, nessas hipóteses, portanto, o processo vai ficar suspenso pelo prazo de 1 ano. Durante esse período de suspensão de 1 ano, a prescrição ficará suspensa também. Essa foi uma alteração desta lei 14.195. Na redação originária do Código, nesse primeiro ano de suspensão do processo, não contava a prescrição intercorrente. A prescrição começava a contar do término desse 1 ano para frente. A redação atual prevê que a prescrição intercorrente começa a contar quando do início da suspensão do processo. A suspensão do processo se dá pelo prazo de 1 ano. E no período em que o processo está suspenso, também estará suspensa a contagem do prazo prescricional. Então, na prática, quase que no mesmo, você vai começar a contar o prazo da prescrição a partir do término desse primeiro prazo de 1 ano. Ok? Agora, qual será o prazo da prescrição? O prazo da prescrição, meus amigos, é o mesmo prazo para a propositura da ação de conhecimento. O prazo na execução é o mesmo prazo da ação de conhecimento. Há uma súmula muito antiga do STF nesse sentido, súmula 150 do STF. O Fórum Permanente de Processualistas Civis também editou um enunciado, é o enunciado 196 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, e essa mesma lei introduziu no Código Civil, essa foi uma ótima medida dessa lei, 14.195 de 2021, introduziu o artigo 206A no Código Civil. Okay? Então você vai suspender durante o prazo de 1 ano o processo e a contagem da prescrição. Dali em diante você vai somar o prazo da prescrição a depender do tipo de direito que está do tipo de obrigação que está sendo executado. Se a prescrição for de 1 ano, a partir de 1 ano você vai contar mais 1 ano. Se for de 3 anos, se for de 5 anos, terminado o primeiro ano, você vai contar mais 3, mais 5 anos, e aí terminado esse segundo prazo, será consumada a prescrição intercorrente, ok? E o processo de execução chegará ao fim, como consta do 925, inciso 5º do CPC.
A execução chegará ao fim por meio da prescrição intercorrente, é uma das hipóteses. Para encerrar esse vídeo, que foi objeto de análise pelo STJ, a partir de quando que essa alteração efetuada pela Lei de 2021 passa a valer. E o STJ chegou à conclusão de que essa alteração se aplica para os processos que tenham sido sentenciados a partir de 26 de 8 de 2021. Esse é o marco. Me perdoe. Esse é o marco temporal. Foi nessa data, dia 26 de 8 de 2021, que entrou em vigor essa Lei 14.195 de 2021. Então, se o processo não tiver sido sentenciado até esta data, você não aplica. Você somente vai aplicar para os processos que tiverem sido sentenciados quando do início da vigência dessa lei. Ok? Então, me parece que isso era o que interessava para o nosso vídeo de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.